todos, de geração em geração, até que o Senhor venha. Esta promessa, ela foi ratificada por João, lá no capítulo 1 de João, versículo 33. Você vai ver João expressar assim: olha, eu batizo com água, o meu batismo é para a remissão do pecado. Quando João foi questionado se ele era o Messias, se ele era um profeta, se ele era o Cristo que havia de vir, aquele que ia vir com poder, com autoridade, com unção enviado por Deus, estabeleceu o reino na terra, João, com humildade no mundo, disse: eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias, eu sou pequeno, eu não sou digno nem de amarrar a sandália dele, eu batizo com água. Qualquer outro ministro tem essa autoridade de Deus de batizar alguém na água, mas ele tem poder para batizar com o Espírito Santo e com fogo. Glória! Olha o que João estava dizendo: o que eu posso fazer é pegar uma alma e emergir nas águas, mas ele tem poder de pegar nossa alma e emergir no fogo do Espírito Santo. Aleluia! Então olha que João já vai ratificando também, e a própria Bíblia, no seu enredo, ele vai apontando para esta promessa do Espírito Santo. O próprio Jesus, nessa última instrução no monte, ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Dá uma ideia, irmão, que aquela experiência que eles receberam, lá no capítulo 20, quando Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, já aí você consegue distinguir porque Jesus está dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, porque virá sobre vós o Espírito Santo, dá poder, e vocês vão virar minha testemunha. Olha, lá na aparição de João, Jesus não tinha soprado sobre ele o Espírito Santo, Jesus não tinha falado assim: recebam agora o Espírito Santo, e soprou, e eles foram cheios do Espírito Santo. A questão do selo do Espírito Santo. Por que Jesus está dizendo para eles ficar em Jerusalém e que vira o Espírito Santo? Ora, Jesus está deixando bem claro a distinção do Espírito Santo quando recebemos ao levantar a mão para Jesus, e esta experiência vem com revestimento, vem com poder, vem com graça, vem com autoridade, como é o Espírito Santo. A Bíblia diz, irmão, que quem não é crente, este não tem o Espírito Santo. O próprio Jesus disse em João 17: o Espírito da verdade, a qual o mundo não recebeu, porque não crê e não vê. Então eles não creem, não aceitam o Senhor, eles não têm o Espírito Santo. É por isso que continuam pecando, porque se tivesse o Espírito Santo, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por eles não ter o Espírito Santo, eles seguem pecando. Se Jesus volta hoje, irmão, fatalmente irão para o inferno, lago de fogo e enxofre. Quando você olha esta promessa do Espírito Santo, você olha, irmão, duas bênçãos distintas. Você olha que o Senhor está fazendo uma promessa para o discípulo, para a igreja, desde Joel, e agora estava próximo para se cumprir esta promessa, o derramamento do Espírito Santo. Então, Atos 2 vai se cumprir esta profecia. O próprio Pedro, irmão, deixa bem claro que o que estava acontecendo com eles era o cumprimento desta profecia de Deus lá de Joel, quando o povo olhou para aquele povo, todos falando línguas estranhas, cada um falando a língua conforme o Espírito Santo ia dando. Olharam para eles ao meio-dia, esse povo está embriagado, esse povo está bem, olha, a essa hora do dia eles estão embriagados, falando línguas que eles nem sabem o que estão falando. Esse povo está embriagado. Pedro toma a palavra e diz: ninguém está bêbado aqui não. O que está acontecendo é que o Espírito de Deus encheu nós, estamos cheios da glória. Ninguém está bêbado aqui não. Irmãos, isso continua, não mudou não. Quando o povo olha para dentro da igreja, vê alguns vídeos do movimento pentecostal, um crente falando em língua, outro interpretando, um rodando, outro batendo palma, cada um se expressando. Ninguém acha um povo louco, irmão, ficando 3 dias virado na pedra lá na rua. Ninguém acha louco, falando sozinho, embriagado para lá e para cá. Mas quando vê um crente cheio do Espírito Santo na igreja, dando glória, rodando, batendo palma, se expressando como ele bem quer na presença de Deus, nós estamos doidos, somos loucos, está embriagado. Mas não tem problema não, irmão. Nós sabemos muito bem que quando nos reagimos é porque o Espírito está passando no nosso meio, ele move o nosso coração, ele enche a nossa alma de alegria. Ah, meu irmão, não tem como ficar quieto. Quando o Espírito Santo entra, um dá glória, outro pula, outro roda, outro bate palma.
agimos da forma que a gente bem quer, tudo é para a honra e glória e louvor do nome santo do Senhor. Então, todos os presentes ali no cenáculo, meus amados irmãos, após a promessa do Senhor, olha, vai descer, vai vir. O próprio Jesus disse: se eu não for, ele não virá, mas eu vou enviar o Consolador. Lá no sermão da montanha, na verdade, no último sermão de Cristo, no Monte das Oliveiras, ele disse: olha, fica em Jerusalém, não saia. A condição para essa promessa, irmão, porque esta promessa, ela entra na qualidade de uma promessa incondicional. O que é uma promessa incondicional? É que não depende do ser humano para se cumprir. Se Deus falou, vai acontecer, porque Ele é Deus. Em Satanás que sai da frente, porque o que Deus prometeu Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Tem promessa, meu amado irmão, que não depende de mim, de você, depende exclusivamente de Deus. E o derramamento do Espírito Santo é esta promessa. E se Deus prometeu, Ele vai derramar o Espírito Santo na tua vida. Oh glória! Então, meus irmãos, vai ser uma condição para o discípulo: fica em Jerusalém, ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos do poder. E quando eu olho, meus amados irmãos, Jesus dando esta orientação para que eles não se ausentassem de Jerusalém e esperassem a promessa do Pai, como está lá em Atos capítulo 1: de mim ouvisse, eu falei para vocês, a promessa vai vir, mas aguarde em Jerusalém. Eu olho, meus amados irmãos, algumas lições aqui interessantes, que eles ficaram lá no cenáculo. Eles escolheram um lugar em Jerusalém. Um cenáculo era um lugar alto, era um lugar da cozinha, cabia mais pessoas. A Bíblia diz que havia quase 120 ali orando, buscando. Uma coisa que me chama a atenção é que eles tomaram posse da promessa, eles acreditaram. Você vai observar, meus amados irmãos, que até Jesus se assunta ao céu, ao dia de Pentecostes, se passou aproximadamente 10 dias. Alguns cravam 10 dias. Jesus sobe, depois de 10 dias o Espírito Santo vem. Mas o que me chama a atenção é que eles permaneceram orando. Passa um dia, estão orando, passa 2 dias, estão orando. E a Bíblia diz, irmão, que eles tinham comunhão, eles tinham união, eles tinham na oração, na súplica, eles tinham tudo em comum. Eles começaram a virar uma característica de uma igreja unida, um só corpo. Se dói em você, dói em mim. Se você chora, eu choro. Se a alegria é tua, é minha também. Se a porta abre para você, eu dou glória como se fosse para mim. Eles eram tão unidos, meus amados irmãos, que não arredaram o pé do cenáculo orando. Ah, meus irmãos, eu disse: Senhor prometeu que ia acontecer, então eu não vou sair daqui enquanto a promessa não se cumprir. Nós já temos uma lição para nós aqui. Você que quer ser cheio, você que tem desejo de ser batizado do Espírito Santo, não saia de Jerusalém. Jerusalém, meus irmãos, representa a casa do Pai. Não sai da casa do Pai. Deus tem promessa, Deus vai derramar, e essa promessa, irmão, vai descer aqui. Não é você no sofá, não é você na frente da TV, não é assistindo novela, não é perdendo tempo com outras coisas. É em Jerusalém que a promessa do Espírito vai descer na tua vida. Quem está entendendo, levanta a mão de glória. Aleluia. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então você olha, meus amados irmãos, que esta experiência, ela veio. A Bíblia diz: se cumprindo-se o dia de Pentecostes. Pentecostes fala da festa que é comemorada em 50 dias após a Páscoa. Cristo morreu na Páscoa. A Bíblia diz que Cristo passa 40 dias com os discípulos, é assunto ao céu. É por isso que faz essa conta. 40 dias Jesus viveu aqui e subiu depois da ressurreição. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, se passou apenas 10 dias e a promessa desceu para a glória de Deus. Então, agora, meus irmãos, esta promessa, que é uma experiência distinta, ela traz uma evidência. Que evidência é essa? E a Bíblia deixa bem claro, não é eu que estou falando. Tem pessoas que ficam chateadas comigo quando eu prego isso em algum lugar, quando eles veem um vídeo meu falando sobre, já na sala de aula já me questionaram sobre isso, e eu disse: irmão, não é eu que estou falando, é a Bíblia que diz. A evidência de um crente, que ele é batizado com o Espírito Santo, não é no selo do Espírito Santo. Nós aprendemos, todo crente salvo tem o selo do Espírito Santo. Você entende? Diga amém. Então essa ideia, então não fale em línguas, eu não tenho Espírito Santo, é uma ideia errada. Todo crente salvo
salvo, ele é selado com o Espírito Santo. Essa experiência é uma experiência distinta, e ela é acompanhada com uma evidência: falar em outras línguas. Todo crente batizado com o Espírito Santo, ele, no dia que ele foi batizado, ele falou em outra língua, conforme a Deus bem queira. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu falei em diversas línguas. Quem estava ali no dia viu que eu comecei a falar em outras línguas. No dia que minha esposa, quando foi batizada, eu estava lá. Ela foi batizada com o Espírito Santo, falou em língua. A Evelyn foi batizada, criancinha, no meu colo, com 5, 6 anos, no meu colo, na sede. Eu estava orando por ela, Jesus batizou ela com o Espírito Santo no meu colo, e ela falou em língua. Então a evidência do batismo, dessa experiência, é o falar noutras línguas. E a Bíblia diz que não é uma língua aqui da terra. A língua veio repartida como que de fogo. Fogo fala de pureza, pureza fala de limpeza, limpeza fala de santidade. É uma língua santa que Deus dá. A Bíblia diz, irmão, que eles falaram a língua xenolália, que era a língua existente na época. Como eu já contei a experiência no nosso campo, lá na Vila Mariana, uma moça foi batizada com o Espírito Santo, e ela começou a falar em castelhano, e ela começou a adorar a Deus em castelhano, começou a louvar em castelhano. Perfeito, meu irmão. Olha que isso está aqui lindo. É uma coisa bonita de se ouvir, uma coisa linda de se ver. Aquela moça, no final, é minha esposa, eu lembro, nós fomos falar com ela no final do culto, e ela falou que Deus tirou ela da Cracolândia, do crime, tirou ela das drogas. Eu falei, nunca estudei espanhol na minha vida. Quando eu estava terminando de falar, o pastor chegou e falou assim: minha irmã, parabéns, Deus te deu castelhano para você adorar a Ele. Sabe o que é isso, meu irmão? É as línguas que Deus dá. Deus dá línguas para você falar. É estranha para quem fala, mas existe em algum país. Mas a Bíblia diz também que eles começaram a falar em línguas repartidas como de fogo. É a glossolalia, é aquela língua que a Bíblia diz lá em Coríntios, que quem fala a Deus fala em mistério. Satanás não entende, ninguém na terra entende, Gabriel não entende, Miguel não entende. Não é língua de anjo, porque Satanás também é um anjo, é um ser angelical. Aleluia, não é língua de anjo, é uma língua que só Deus entende. E a Bíblia diz, irmãos, que quem fala a língua se edifica a si mesmo. É por isso que eu digo para você que é batizado com o Espírito Santo, talvez você está desanimado, está faltando falar em mistério com Deus em particular. Talvez você não sente um fogo no teu coração, está faltando você falar em mistério com Deus no teu quarto. Deus está convidando um crente batizado, entra para o quarto, fecha a porta, vem falar em mistério comigo. Eu vou te curar, eu vou te avivar, vou te levantar, eu vou revelar o mistério, eu vou levar na frente da rocha, vou dar experiência, vou abrir o céu, te levo para o paraíso, vem falar em mistério comigo. Deus está convidando a igreja. Cadê os batizados com o Espírito Santo aqui, que pode levantar a mão da glória? É, chorava, subida, canta na séria. Aleluia, se Deus te deu língua, crente, é para falar, é para abrir tua boca. Pastor, mas por que não vem? Você parou de falar. Talvez Deus está dizendo, eu estou triste com você, você não quer falar, eu te dei, agora vai passar uma prova, mas se você quer voltar a falar, abra a boca e dê glória. É, chorrevassai. É, irmão, se Deus deu, para quê, irmão? Eu vou dar um conselho para você que vai ser batizado com o Espírito Santo. Não tenha vergonha de falar. Se Deus te dá, não abra a boca, solta o mistério, mas não tenha vergonha. Vergonha você ser encontrado, meu irmão, embriagado na calçada, mas ser cheio do Espírito Santo é privilégio de salvo. Aleluia! Quem tem glória, dê glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Quem fala em línguas, edifica a si mesmo. É por isso que tem muito crente pentecostal morrendo, não fala mais em línguas, não fala mais em mistério, aí fica todo frio, gelado, sem força. Aí Deus pega lá um drogado, arranca da biqueira, pega uma meretriz do prostíbulo, dá um banho de sangue, batiza na água, batiza com o Espírito Santo, dá língua, dá profecia, e o crente fica olhando, mas por quê? Por quê? Porque nada você tem, não fala, então vou derramar sobre toda a carne. Eu estou cheio da glória aqui, meu irmão. Aí Deus está falando aqui para você não ficar triste depois. Se você quer, abre a boca e vai dando glória. Se você é batizado, abre a boca, deixa Deus renovar a tua língua. Você que não é, vai dando glória também, porque no teu glória Deus vai te enchendo. A língua vai vir, a unção vai vir, a experiência vai vir, e o nome do Senhor vai ser exaltado na tua vida. É os mistérios de Deus.
Oh glória, eu estou sentindo este fogo, meu irmão. Essa língua Satanás não entende não. Você está orando, pedindo alguma coisa, ele está ali ouvindo ali. Fala mesmo. Eu vou fazer de tudo para não acontecer isso. Eu vou lançar tropeço. Isso, grita mesmo aí, fala mesmo. Aí que eu vou lutar, fazer de tudo para impedir. Aí quando você entra no quarto, fecha a porta, dobra o joelho e lágrima, Deus te dá os mistérios. Você não entende nada, mas Deus está entendendo tudo. Você não compreende, mas no mistério você entra frio e sai cheio do fogo do Espírito Santo. Aleluia! Que experiência gloriosa, irmãos. Próprio Jesus disse: em meu nome falarão nova língua. Levanta a mão para o céu que eu vou profetizar na tua vida. Deus vai começar da língua estrangeira para crente aqui. Tem crente que vai ser batizado com o Espírito Santo. Deus vai te dar línguas, aleluia, espiritual. Mas Deus está me dizendo aqui: eu vou dar língua estrangeira para crente. Se prepara que sem sentar para aprender. Deus vai te dar o alemão para tu falar. Deus vai te dar o castelhano para tu falar. Deus vai dar o francês para tu falar. Deus vai te dar o inglês para tu, aleluia, falar inglês, para pregar a palavra. Pode receber igreja. Deus vai dar línguas estranhas para crente. Se você quer, bate a palma, glorifique, exalte, enche essa cara de glória. Eita, eu estou vendo crente falando inglês. E você não vai precisar sentar, não vai precisar pagar o FISC, nem o ISA, não vai precisar aprender, não. O Espírito Santo vai colocar na tua boca. Eita, meu Deus! A experiência é coisa linda, irmão. Coisa boa é crente batizar com o Espírito Santo. Estão tentando apagar essa chama, mas não vai conseguir. Amém, igreja? Então, a evidência é essa. Em Atos capítulo 2, todos os batizaram falaram em línguas. Atos capítulo 10, a primeira célula, primeiro culto no lar, irmã Fátima, um gentil, Cornélio, centurião da corte romana, da italiana, reuniu os crentes, chamou os amigos. Olha, vai ter um culto aqui. Aqui que é isso? Eu não sei, mas estou inventando aqui. Vai ter um culto, chama os amigos, chama a família. Vai ter um culto aqui que vai pregar, vai ser Pedro, o apóstolo, vai vir lá de Jerusalém. Mas ele sabe a nossa língua, você não sabe, Deus vai dar. Aleluia! Vamos vir para um culto em casa, abrir um culto. A Bíblia diz que quando Pedro estava pregando, meu amigo William, o Espírito Santo desceu naquela casa. Todos foram batizados com o Espírito Santo. Todos começaram a falar línguas estranhas naquela casa. Antes mesmo de serem batizados nas águas, estavam falando em mistério com Deus. Eita, coisa boa, meu irmão. Essa língua, meu irmão, é o sal da salada, é o azeite da salada. Quem gosta de salada sem azeite, ninguém come. Quem gosta de comida sem sal, ninguém come. E ninguém gosta de igreja sem o azeite do Espírito Santo de Deus. Paulo chegou em Éfeso. Éfeso era uma igreja tradicional, estava crescendo ainda. A Bíblia diz que capítulo 19 de Atos, Paulo chega lá, encontra 12 varões que já ouviram do batismo nas águas, eram crentes, selados pelo Espírito Santo da promessa para a vida de Cristo. Paulo pergunta para eles: olha, fiquei sabendo, né, que o Evangelho chegou aqui, Priscila e Áquila já começou um trabalho bom, já percebi também que vocês são crentes, mas eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Já recebeste o Espírito Santo o quê? Já recebeste o Espírito Santo? Espírito Santo? Nunca nem ouvi falar. Ah não? Paulo estendeu a mão e os 12 foi batizado com o Espírito Santo e começaram a falar em línguas, começaram a profetizar a glória. Era Deus dizendo que na Ásia começou um grande avivamento. Toda a Ásia foi incendiada pelo poder do Espírito Santo. O que é isso, Cleiton? É a promessa do batismo com o Espírito Santo. Todos falaram em línguas e profetizaram. Não, acabou. Não tem para onde correr. Crente batizado tem que falar em línguas. Se você entende isso, diga amém. Só que, irmão, o propósito primário aqui do batismo não é o falar em línguas em si, porque a Bíblia diz: não, quem fala em línguas edifica a... Então, se eu falo em línguas aqui, não estou edificando você, estou edificando eu mesmo.
Um dia que eu fui para a Espírito Santo, irmão, fiquei 3 dias sem dormir, falando em mistério. Meu pai que não é crente falou assim: entende esse moço, ele está doido, está louco. Meu pai falou isso para mim: entende esse menino, está louco, o que aconteceu? Vai para a igreja para ficar louco, é? Aí minha mãe falou assim: você não está entendendo não, ele está cheio do Espírito Santo, ele foi batizado. Meu irmão, que quando eu chegava lá, aí ele ia na padaria comprar pão na fila, Deus revelando os mistérios. Eu olhava para uma moça assim, eu passava o raio-x todo e falava assim: moça, aí você está assim, está assado, está revelando, fica tranquilo, Deus está dando vitória. Meu irmão, sabe o que é isso? É a presença do Espírito Santo. É loucura para quem perece, mas para a igreja é o poder de Deus. Quem tem desejo de falar em mistério com Deus? Estou prevendo isso aqui, irmão, para crente ter desejo. Já estamos numa geração que estão querendo apagar a chama do Espírito Santo. Mas, irmãos, ninguém apaga aquilo que Deus acende. Operando Deus, quem impedirá? Tentaram, lutaram, mataram os apóstolos, arrancaram a cabeça de Tiago, crucificaram Pedro, arrancaram a cabeça de Paulo, pensando: agora a igreja cai, agora a igreja quebra, agora esses pentecostais doidos vão parar de pregar. Mas enquanto ele matava o pastor da igreja, Deus levantava uma igreja avivada para a glória e louvor do nome dele. Não dá para apagar a chama do Espírito Santo. Então não, mas o propósito não é esse. O próprio Jesus diz: a finalidade, o propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço divino. Como evangelizar, o poder para uma vida santa e eficaz. A promessa do batismo com o Espírito Santo, ele veio para purificar o crente. Essa ideia de língua como de fogo. Lembra lá de Isaías capítulo 6, que o profeta tinha lábios impuros? A Bíblia diz que um anjo com um pegador, um atenai, pegou brasa do altar e colocou na boquinha do profeta. E o profeta abre a boca, olha a gotinha. Não, vai queimar, vai arrancar o teu pecado, vai queimar, vai te tornar santo. Aleluia! Ô profeta, abre a boca, profeta, porque tem brasa de Deus vindo na tua boca hoje. E a Bíblia diz que a iniquidade de Isaías foi tirada pelo fogo de Deus. A ideia da língua veio para santificar o lado do crente, amém? Aleluia! Não, os crentes receberam língua, mas foi para adorar a Deus, não foi para atrapalhar a culto, foi para pecar, não foi para ficar na rua como tem uns doidos na rua, ficar falando estranho. Mas isso é loucura, tá? Você vai ver muito isso aí. Tem no mercado, mas isso aí é crente que não aprendeu da palavra de Deus. Às vezes não tem um problema mental, até recebeu a experiência, mas sai falando em qualquer lugar. Não, a língua é santa. Você olha na internet, o povo brincando com línguas estranhas. É uma brincadeira, irmão. Olha, uma chocarrice. Esta é a palavra que Paulo usa lá em Efésios. Uma chocarrice com a coisa santa. As línguas estranhas, não, é língua de Deus. E Deus é santo, Deus é puro, Deus é perfeito, é soberano. Ele não erra, ele não peca, ele não falha. Deus é santo. O resplendor da sua santidade faz o sol virar treva comparado com a majestade de Deus. Deus é santo. A língua estranha é algo santo, não é algo que se brinca. E eu vejo muitos crentes por aí brincando com línguas estranhas. Olha, meu irmão, está brincando com coisa séria. Essa língua foi dada para louvar, exaltar e proclamar as boas novas de salvação. Então olha lá, propósito, a finalidade, o poder para uma vida santa e serviço eficaz. Porque se você olhar, irmão, os apóstolos, Mateus 10, Lucas 9, Lucas 10, quando eles foram enviados para pregar, sem o batismo, olha a diferença, sem o batismo com o Espírito Santo. Lucas 9, a Bíblia diz que o Senhor deu virtude e poder. Jesus deu virtude e poder para os 12. A Bíblia diz que eles foram de dois em dois, de casa em casa, batendo na porta, pregando a palavra. Mas você olha ali, irmãos, eles não eram convertidos, porque essa experiência traz santidade, conversão genuína. Todo crente é baseado no Espírito Santo, irmão, ele tem um desejo imediato de se apartar das coisas do mundo. Pela de batismo, aí crente é baseado no domingo, na segunda-feira vai para as coisas, continua no pecado, continua ouvindo música mundana, continua ouvindo sertanejo, forró, funk, assistindo novela, homem com homem se beijando. Eu começo a duvidar desse batismo.
batismo com o Espírito Santo, porque o batismo bíblico, ele traz santificação. Glória! Irmão, é o fogo de Deus, e o fogo purifica o ouro. Aleluia, quem está entendendo a voz de Deus, diga amém. Quando Jesus te batizar, você vai ver que o teu desejo vai ser igual Pedro e João. No capítulo 2, foi batizado, no 3, está indo 3 horas da tarde orar. Que isso? Desejo de orar de manhã, desejo de orar à tarde, à noite, madrugada, jejuar, buscar Deus, chegar cedo no culto, fazer de tudo para chegar cedo no culto, para orar, para apresentar o culto, aquecer o altar. Não tem crente que chega atrasado, quer sentir Deus, meu irmão. Que tem que chegar cedo e queimando a lenha. Aleluia, quanto mais o fogo pega, mais o pavio inflama, mais Deus desce, mais glória tem, mais experiência tem. Agora você chega atrasado, quer que Deus faça milagre? Aí não dá, irmão. Uma geração que quer a glória, mas não quer cortar a lenha, não quer preparar o altar. Estou tomando de glória aqui, irmão. Glória a Deus, a geração quer poder, mas chega no culto, quer uma pressa para vir, uma pressa para ir embora terrível. A Bíblia diz: não tenha pressa de sair da presença do Senhor teu Deus. Que pressa é essa, irmão? É porque a novela vai acabar. Aleluia, é o fantástico que você quer pegar aí no finalzinho, uma pressa terrível. E chega em casa, pega a TV, pega o celular, pega videogame. Deus está falando. É só no tempo, não, que o culto não tinha para acabar, não. Era o pastor lá, receba a bênção apostólica. Aí não conseguia, porque uma criança pulou batizada com o Espírito Santo no finalzinho. A irmã lá que entrou ali, irmão, derrotada, triste, abatida com câncer. O Espírito Santo batizou, curou e deu ânimo. Ela pulou no finalzinho, porque não tem hora para o Espírito Santo trabalhar. E se ele quiser batizar no final do culto, e se ele quiser curar no final, e se ele quiser batizar depois, e se Deus quiser mandar glória com nós lá fora, deixa o Espírito Santo trabalhar. A obra é dele, a igreja dele, opera como quer, na hora que ele quer. Não vamos limitar o Espírito Santo aqui em Guatemi. Se Jesus quer mandar glória, eu só vou para casa depois que ele ir. Lá, irmão, então veio para capacitar. Os apóstolos foram na missão, não conseguiram expulsar jovem, um demônio de uma criancinha. Olha, os discípulos, Pedro, Tiago, juntou na nata da igreja, estava ali, e não conseguiram expulsar o demônio de uma criancinha. Eu imaginava uns 12 vezes 2 dá quanto? 24 mãos. Ó, 24 mãos na cabeça da criança. Demônio, sai! Demônio. Era para acontecer alguma coisa? Não, porque nós falamos baixo. Agora vamos gritar agora. Vai, demônio! Em nome de Jesus, sai! Era para acontecer alguma coisa? E a Bíblia diz que quem saiu foi eles, o demônio ficou. Agora, irmão, com o batismo com o Espírito Santo, a diferença. Paulo, tem alguém demônio lá em casa, leva lá. Oh, glória! Meu Deus! Agora, com o batismo com o Espírito Santo, Pedro não precisa ir, não. Ele vai passar a sombra, vai curar, vai libertar, o demônio vai cair por terra. Agora o batismo com o Espírito Santo não tem problema, não. Na pregação, o demônio vai cair por terra, porque crente que é cheio do Espírito Santo, no louvor, ele louva, Deus liberta, ele acalma o coração. Quando o crente cheio de Deus louva, não pode ver. Aleluia, o céu desce, a gente não vê com os olhos carnais, mas no espiritual, Deus está fechando sepultura, Deus está rasgando a lista de morte. Aleluia, Felipe, cheio da glória, estava pregando e o demônio gritando: para de pregar, olha que eu já estou saindo. Olha a diferença do batismo com o Espírito Santo, olha a diferença de um crente sem essa experiência e de um crente batizado pelo Espírito Santo de Deus. Então, batismo veio também para capacitar, dar ousadia, interpretar. Não, eu comecei a pregar sem ser batizado pelo Espírito Santo. Sem ser batizado pelo Espírito Santo, eu orava todos os dias, nem mais de uma hora. Orei 3 anos para ser batizado pelo Espírito Santo. 3 anos, irmão. Aí você fala: pastor, mas é pouco, eu estou mais tempo, mas ora todo dia para tu ver 3 anos. 365 dias, 3 anos, faz a conta aí. Sofri, irmão. Eu já contei para os irmãos aqui, uma vez estamos numa vigília,
E eu estava pulando, batendo palma, aquela alegria, porque quem ora sente alegria mesmo. E eu estava orando, buscando chegar alegria. E eu falei uma vigília de Jó, falei, é hoje, é hoje. 3 anos orando, jejuando, pagando um preço. E eu falei, é hoje que Jesus me batiza. Aí quando eu desceu com glória, começou a envolver aquele poder. Falei, é hoje. Daqui a pouco eu vou começar a falar línguas estranhas. Daqui a pouco eu começo a profetizar. Deus levantou uma profecia, se você não está preparado. Eu falei, meu Deus. Como Deus? Se você não está preparado, eu falei, meu Deus do céu, então como que eu me preparo? Então Jesus, me ajuda aí. Como me preparo? Mas eu entendi, irmão, que tudo tem um tempo, tem uma hora. Olha para mim aqui, você que não é guarda do Espírito Santo, Deus tem o dia, a hora, o culto, o minuto, quem vai pregar, quem vai louvar. Deus já sabe de tudo. Deus preparou um dia especial. Se você recebe, levanta a mão. Deus já está dizendo, já tem um dia marcado que eu vou encher você de tanta glória. Eu vou derramar tanta língua que você vai falar em variação de língua. Eu vou dar dom, você vai pregar com unção, vai cantar com graça, você vai orar, eu vou tirar você da terra, vou te levar para o céu, eu vou dar experiência, vou dar sonho, vou dar visão, e terra saia, eu vou dar autoridade para você expulsar demônio. Deus está dizendo, permaneça, persevere, ore, jejue, aguarda, não desanima, o tempo já está certo, o culto está preparado, Deus vai cumprir esta promessa na tua vida. Se você recebe, diga amém. Olha lá, olha, avançou. Mas chegou um dia e nós passamos por isso, mas foi muita lágrima, muito choro, orando muito, mas eu sei que vocês não vão demorar muito tempo não, Deus tem pressa. Amém, irmão? Isso é uma experiência com Cleito, mas Deus vai ter uma experiência para você contar. Amém? Olha aqui, irmão, para encerrar. Então, tem a pureza, o revestimento de poder. Irmão, é um revestimento. Eu expliquei na escola dominical. Todo crente salvo tem isso aqui, ó. Essa blusa representa o Espírito Santo. É o selo. Você aceitou Jesus? O Espírito Santo selou, é minha, é meu. A trombeta toca, você vai subir comigo em glória. Agora o batismo, irmão, é como se fosse um terno. É por isso que fala revestimento. É vestir por cima, é vestir de novo. O batismo é isso aqui, ó. Deus vai te vestir, te revestir. Alabanda, sabe, ó. É um escudo mais forte, é uma autoridade mais poderosa no reino espiritual, é uma unção que vai te capacitar para fazer e crer no sobrenatural. Aleluia, você vai crer em tudo, meu irmão. Você vai ser chamado de louco, vai ser taxado de louca, porque quando o batismo descer sobre a tua vida, você vai passar a crer no que ninguém crê, vai ver o que ninguém vê, vai falar o que poucos falam, mas vai contar testemunho que poucos contam também, para a glória de Deus. É o revestimento, é vestir de novo, a capacitação do Espírito. Outro para encerrar, é uma necessidade real e atual. Irmão, a igreja cresceu por causa do batismo com o Espírito Santo. Nada contra meus irmãos tradicionais, nada contra, irmão, são nossos irmãos, vão lá no céu. Mas olha, irmão, quando tem igreja tradicional, tem 100 anos, só tem uma igreja ainda lá, e é tudo família. E batizam criança logo com medo de perder. A maioria da minha igreja deles estão batizando criança, que é um erro bíblico. Ninguém se batiza em criança. O próprio Jesus se foi batizado com 30 anos, para dar o exemplo. Tem que ter uma boa psicológica, tem que entender o que é o batismo. Então, olha como a igreja tradicional, irmão, eles não crescem, tem igreja centenária lá. Quantas igrejas tem? Não, só tem essa só, por quê? Porque eles não buscam o batismo com o Espírito Santo. Agora, pega a Assembleia de Deus quando chegou aqui em 1910. Em 20 anos já tinha o hinário da harpa para cantar, missionário no Brasil inteiro. Não tinha um estado no Brasil que a chama não tinha alcançado. Sabe o que é isso, meu irmão? Que esse batismo com o Espírito Santo é uma chama que se alastra fácil, é um fogo que pega. Repita comigo: a glória pega. Repita: o fogo pega. Aleluia. Quando um crente começa a dar glória do teu lado, irmão, fala a verdade. Você está triste, mas não dá vontade da glória também? Fala a verdade, irmão. Você está de todo triste, você ouve um língua estrelado, dá vontade de falar também. Sabe por quê? Porque fogo pega. Aleluia. Mas deixa eu falar uma coisa para você: você está aceso ou está apagado hoje? Você está aceso ou apagado hoje? Cadê o glória a Deus? Cadê o aleluia? Olha aqui, irmão, a igreja cresceu
causa do fogo, do batismo com o Espírito Santo. Irmão, tem uma igreja pentecostal lá no meio da neve, do Alasca, na Rússia, no meio da geleira. Eu estou encapuzado, está passando frio aqui. Vai congregar na igreja da Rússia lá, no meio das montanhas. Vai lá no Alasca para ver como é que é. Uma igreja de madeira, é 10 graus abaixo de zero, é os crentes batendo dentro, mas há um fogo do Espírito queimando os corações. Ela não tem estado que a igreja pentecostal não chegou. Aí não tem língua que a Bíblia não foi traduzida. O que é isso? É esse movimento pentecostal que começou em Jerusalém, chegou no Brasil e está em toda a terra para a glória de Deus. Aleluia! Olha o poder pentecostal. Irmãos, olha para mim aqui. Quando você olha um crente na madrugada, pode perguntar: são os crentes pentecostais, porque só o Espírito Santo de Deus que toca no coração do crente, enche ele de poder, de levanta da tua cama às 2 da manhã, vai pregar sopa na madrugada. Somente o crente batizado com o Espírito Santo, que ouve a voz de Deus no domingo ao meio-dia, sai da tua casa, cancela o café da manhã, não almoça, vai em jejum, vai pregar na cadeia, porque tem alma que eu quero salvar lá. Somente um crente batizado com o Espírito Santo ouve a voz de Deus. Aí ele que aparece para ir na madrugada e sai daí e vai na Cracolândia pregar minha palavra, vai no leprosário pregar minha palavra, levanta daí, vai no hospital, vou te usar na cura, porque o poder do Espírito Santo, a Bíblia diz que no meu nome curarão os enfermos, expulsarão os demônios, falarão nova língua. Crente batizado com o Espírito Santo, ele tem testemunho para contar. É por isso que a igreja cresce, é por isso que a igreja está lá na Rocinha, irmão, da chuva de igreja na Rocinha. Aí meus traficantes pregando a alma, aceitando a Jesus. Olha o avivamento na penitenciária, olha o avivamento nas nações, olha até aqueles países perseguidos. Olha, nós contamos uma experiência para os irmãos de 2 minutos. Eu tive a oportunidade de pregar em inglês para uma igreja do Paquistão, meu irmão, uma igreja lá do Paquistão. Eu pude pregar para eles em inglês, ensinar eles em inglês, e tinha um intérprete traduzindo lá, e eu perguntei para eles o que Paulo perguntou. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês: já receberam o Espírito Santo? Aleluia. Eles responderam: aqui todos são batizados com o Espírito Santo. Aleluia, irmão. O que é isso? Aleluia. Olha, aquela igreja, ela estava em 8º da igreja perseguida. Se era crente, você era morto, preso, fuzilado, ou você serve de Maomé, ou você adora lá, ou você é morto por servir a Deus. Mas agora há o fogo, irmão, que eu disse, chegou lá no Paquistão, entrou um avivamento. Jesus está batizando, Jesus está levantando pastor, missionário. O que é isso, pregador? É o poder do Espírito Santo de Deus, e é esse poder que Deus quer derramar na tua vida hoje. Oh glória, vai para cá. Isso é uma necessidade real. A Bíblia, a igreja, nos convida a buscar com zelo todos os dons, principalmente de profetizar. A Bíblia nos convida a buscar, a ser cheio do Espírito Santo. Paulo diz aqui para a igreja de Éfeso: deixa esse negócio de beber vinho, esse negócio de se embriagar não é para crente não, mas sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Esse negócio de usar droga não serve para nada. Vem para a igreja ser cheio. Esse negócio de pecar e ir com um, com o outro, não ainda com nada. Vem para a igreja ser cheio. Quem tem glória da glória, não está vindo um avivamento para este lugar. E eu não estou dizendo para a igreja, eu estou dizendo para este bairro, haverá uma mudança radical neste lugar, para a glória de Deus. Para cá. O batismo veio para avivar a igreja. Ele é a luz, não é o que traz graça. Só um frio desse aqui não sentiu o fogo do Espírito Santo. Às vezes você está numa igreja, não sentiu um glória, um arrepio, coração queimar. Melhor ficar em casa assistindo TV mesmo, irmão. Mas eu louvo a Deus que aqui Deus acendeu um fogo. Aí esse fogo do Espírito Santo pega fácil. Começou em Jerusalém, Judeia, Samaria, confim da terra, chegou no Brasil. E onde, irmão, esse fogo chegou, houve mudanças drásticas, uma mudança radical, como foi na Inglaterra. As crianças eram tudo já vista para entrar na criminalidade, até que o fogo chegou lá. Aleluia!
E aqueles que viriam bandidos iam virar bandidos, eram pastores, pregadores. Olha a Irlanda, quando o avivamento chegou, olha como está lá o avivamento, a chama apagou, onde era a igreja virou um pub, um bar. As igrejas que os heróis da fé pregavam, hoje virou um museu, para você ir lá visitar e tirar uma foto. Sabe o que é isso? Deixar a chama apagar. Olha o que foi nos Estados Unidos, os jornalistas quando foram cobrir a igreja de lá de Los Angeles, na rua Azusa, eles foram lá, ligaram para o bombeiro e corre aqui quem está pegando fogo. E quando o bombeiro chegava, cadê o fogo? Era o fogo do Espírito Santo, que era visível aqui, passava na frente da igreja. Olha o avivamento, olha o fogo que chegou no Brasil com 2 suecos. Olha para mim aqui, eu encerro. Quem sabe falar bom dia em sueco aqui? Bom dia em sueco. Quem sabe falar olá em sueco? Deus mandou 2 suecos aqui no Brasil, sem falar português, mas com a chama do Espírito Santo no coração. Nós somos fruto, irmão, de trabalho. Olha como Deus é fiel. De 2 suecos. A igreja não sabe falar bom dia em sueco. Eles vieram para cá, aprenderam português, trabalhar, pregar, deixaram negar, abriram mão da regalia. Daniel Berg, o fundador, abriu mão de ser presidente da CJDB, abriu mão, passou necessidade, morou em Santo André, passou privações. O fundador da igreja passou necessidade, abriu mão de ser o presidente. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo no coração, da santidade. Olha para mim, irmão, vamos ficar de pé para orar. Olha aqui, a Bíblia nos convida a ser cheio do Espírito Santo. Olha para mim. Semana que vem, dá domingo agora, chegue cedo, vem orar, vem buscar a Deus. Não chega, irmão, chega aqui orando igual um gato. E levanta, me dá. Que é isso, irmão? Que negócio é esse? Que oração é essa? Irmão, você não tem vergonha, não, irmão. Não traz vergonha, não. Você entrar na igreja, dobrar o joelho, não falar nada e levantar. Irmãos, vamos acertar o altar, né? Elias, ele precisou acertar o altar. Ó, o que precisa ser acertado, vou fazer minha parte aqui, porque o altar eu conserto, o fogo é Deus que manda. E quem quer esse fogo, diga amém. Aleluia. Abaixe sua cabeça em nome de Jesus. Se você está sentindo falar em mistério, pode falar mesmo em língua agora. Olha, Deus te deu foi para tu falar mesmo, ó. Pode falar mesmo, Braia, toda vez que der vontade, pode falar mesmo, Braia, viu? Aleluia, você que vai estar com o Espírito Santo, se der vontade para falar, fale mesmo. E se não tiver vontade, fala mesmo assim. Você vai ver que teu coração vai aquecer. Você vai ver que o Espírito Santo vai começar a te animar. Aleluia, não fala só com dar vontade, não. Deus te deu foi para você falar com ele em mistério. Nesta noite, Deus está convidando você e eu para entrar no quarto. Desliga a TV um pouco, sai das coisas terrenas, liga o Wi-Fi do céu, entra na vida da rocha. Deus quer revelar mistério. Aleluia, eu quero apresentar o teu coração. Coloca a mão no teu coração agora. Deus vai te ajudar a reparar o altar. Eu não vou chamar ninguém para orar hoje, mas assim prepara para a semana que vem. Nós vamos orar todas as quinta-feiras. Deus vai começar nas línguas estranhas. Deus vai dar dom, vai dar visão. Eu estou vendo crente subindo aqui, pegando o microfone, e você vai contar uma visão que Deus vai te dar, e a igreja vai ser impactada. Ó Deus, a Deus está com a igreja, Senhor. Alabada na sumida na baixéria. Ó Pai, prepara-nos, Senhor, para receber o fogo do teu Espírito. Ó Pai, prepara nosso coração, Senhor. Prepara esta igreja para receber de ti a glória. Vem derramar sobre nós o poder do Espírito Santo. Vem derramar sobre esta igreja, meu Pai, línguas repartidas como de fogo. Vem derramar dom de empregado, dom da profecia. Pai, vem entregar o dom da cura, o dom de sinal de maravilha. Ó Pai, há quanto tempo eu não escuto um crente interpretando língua, Senhor. Eu venho para aquele que vai interpretar língua, Pai. Há quanto tempo eu não vejo um crente dizer para o paralítico, levanta e anda. Derrama o dom da cura nesse lugar, Senhor. Há quanto tempo eu não vejo um crente, Pai, Senhor, profetizando na igreja, meu Pai. Ó
mente, enche da glória, Espírito Santo. Oh meu Pai, levanta uma geração que vão expulsar o demônio, levanta uma geração que vão orar pelos enfermos e eles vão ser curados, levanta uma geração de pregadores, mas não pregador frio, gelado, uma geração de adorador, que quando louvar não é louvar de qualquer jeito, mas que o céu venha se abrir, o louvor subir e a glória descer para louvor do teu nome. Oh meu Pai, aviva a Iguatemi, aviva a minha alma, aviva a minha igreja, até o arrebatamento, Pai. Este é o nosso desejo, este é o primeiro dia, Pai, e eu creio que até o último dia haverá crente subindo no altar e contando a experiência do batismo do Espírito Santo. Faça tudo, Pai, para louvor e glória do teu nome. E a igreja diz amém. Amém. Fique de pé, que eu vou encerrar.